Vamos acompanhar agora, como sempre, ao vivo, direto do plenário. Muito boa tarde às senhoras ministras e senhores ministros, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República. Vamos dar início à abertura da 36ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, iniciando pela leitura da ata da sessão anterior. Ata da 37ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 18 de novembro de 2021. Presidência do senhor ministro Luiz Fux. Presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h25, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação, considero aprovada a ata e retomo o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5644. E faço uma rápida resenha do estágio em que se encontra. Após os votos dos ministros Fachin, relator, Nunes Marques e Roberto Barroso, que julgavam procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Complementar 1297/2017 do Estado de São Paulo, e do voto do ministro Alexandre de Moraes, que julgava improcedente a ação, o julgamento foi suspenso. De sorte que, seguindo a ordem dos trabalhos, eu passo a palavra à Sua Excelência, a ministra Rosa Weber, para o voto. Obrigada, senhor presidente. Não sem antes agradecer a Vossa Excelência que me substituiu no segundo tempo. Muito obrigado, Michel. Eu que agradeço, senhor presidente. Sempre é uma honra presidir esse plenário. Eu cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os queridos colegas, em especial o eminente relator, o ministro Luiz Edson Fachin, senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, as senhoras, os senhores defensores públicos, as senhoras, os senhores advogados, todos os que estão presentes e nos assistem. Como registrado por Vossa Excelência, senhor presidente, na sessão do último dia 18, após os votos do ministro Luiz Edson Fachin, relator, Nunes Marques e Luiz Roberto Barroso, que julgavam procedente o pedido formulado nessa ação direta para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Complementar 1297 de 2017 do Estado de São Paulo e do voto do ministro Alexandre de Moraes, que julgava improcedente o pedido, o julgamento foi suspenso. Não antes, senhor presidente, de também ter sido feito uma explanação e um debate em que o ministro Alexandre de Moraes melhor explicitou ainda as razões do seu voto divergente. Também houve uma manifestação muito oportuna do ministro Lewandowski, trazendo alguns aspectos relativos à Lei Complementar Paulista. Nessa continuidade de julgamento, cabe-me inicialmente recordar os termos dos dispositivos questionados na apresentação direta, que são os parágrafos 4º e 5º do artigo 236 da Lei Complementar 988, de 2006, que foram acrescentados justamente por este artigo 1º da Lei Complementar 1297, ambas, como já disse, do Estado de São Paulo. Especificamente, diz o artigo 236, o Fundo de Assistência Judiciária, instituído pela Lei 4476, de 20 de dezembro de 1984, e regulamentado pelo Decreto 23.703, de 27 de maio de 1985, destinado a custear despesas concernentes à prestação de assistência judiciária gratuita, vincula-se, a partir da promulgação desta lei complementar, à Defensoria Pública do Estado, que passará imediatamente a gerir os seus recursos, inclusive o saldo acumulado. Ou seja,
aspecto também que foi trazido na manifestação do ministro Lewandowski, no sentido da existência deste fundo, que era um fundo destinado justamente a custear essas despesas concernentes à assistência judiciária gratuita prestada em São Paulo. Houve a transposição do fundo para a Defensoria Pública do Estado e, diz o parágrafo 4º, da totalidade das receitas que compõem o fundo de que trata o caput deste artigo, 40% serão destinados à prestação de assistência judiciária suplementar. Esse é o parágrafo que foi acrescentado pela Lei Complementar 1297. E parágrafo 5º, e a este parágrafo 5º se apega, ou pelo menos há um destaque do ministro Alexandre de Moraes. Caso as despesas afetas à prestação de assistência judiciária suplementar não alcancem, no mesmo exercício financeiro, o percentual de que trata o parágrafo 3º deste artigo, o saldo restante será aplicado às demais despesas suportadas pelo Fundo de Assistência Judiciária. Esse também, parágrafo 5º, foi acrescentado pela Lei Complementar 1297. O eminente relator, ministro Luiz Edson Fachin, como disse, acompanhado pelo ministro Nunes Marques e ministro Luiz Roberto, assentou a inconstitucionalidade formal desses dispositivos, uma vez que, tendo resultado de projeto de lei apresentado pelo governador do Estado de São Paulo, teriam disciplinado, como eu também entendo, com todo respeito, matéria orçamentária reservada à iniciativa da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 134, parágrafo 2º da Constituição da República, que aqui no meu voto eu transcrevo, mas de cuja leitura me eximo. Em contraponto, o ministro Alexandre de Moraes, se bem compreendi seu voto divergente, asseverou ausente o sustentado vício formal, uma vez que, por simetria com a disciplina estabelecida no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha D da nossa Constituição, no tocante ao presidente da República, o governador do Estado de São Paulo tem competência, sim, segundo Sua Excelência, para apresentar projeto de lei versando sobre a organização da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E eu, com toda a vênia, como já antecipei, peço vênia para acompanhar o eminente relator neste ponto. Ao reservar significativo percentual de recursos orçamentários geridos pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo para a celebração de convênios destinados à prestação de serviços de assistência judiciária suplementar, estes dispositivos legais questionados, na minha visão, evidenciam um comprometimento da autonomia orçamentária constitucionalmente assegurada àquele órgão, sem a observância de regra de iniciativa consagrada na Constituição. E, nesse sentido, mutatis mutandis, recordo a ementa de precedente deste plenário, só faço destaque no seguinte sentido: a autonomia financeira não se exaure na simples elaboração da proposta orçamentária, sendo consagrada, inclusive, na execução concreta do orçamento e na utilização das dotações postas em favor do Poder Judiciário. O diploma impugnado, ao restringir a execução orçamentária do Judiciário local, é formalmente inconstitucional, em razão da ausência de participação desse na elaboração do diploma legislativo. Este excerto de ementa é da ADI 4426, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 9 de fevereiro de 2011, com publicação em maio de 2011. Enfatizo, senhor presidente, os dispositivos impugnados nesta ação direta, a meu juízo, não abordam matéria afeta, com toda
todo respeito à compreensão do ministro Alexandre de Moraes, não abordam matéria afeta à organização da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, mas a execução de recursos orçamentários geridos por aquele órgão, vinculando-os à prestação de assistência judiciária suplementar por meio da celebração de convênios com advogados privados, ainda que estes convênios fiquem a critério da própria Defensoria Pública. Reputo, assim, configurada a inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, à luz do artigo 134, parágrafo 2º da nossa Constituição. Também entendo presente, por outro lado, senhor presidente, embora sempre disposta a ouvir os debates, os colegas, e eventualmente a reformular, porque entendo que esse tema realmente me causou uma reflexão profunda, e eu não consigo esquecer a manifestação do ministro Nunes Marques, que eu vejo aqui na tela, quando disse, com 2 erros não se faz um acerto. E o ministro Luiz Roberto também enfatizou, não consigo chegar a uma conclusão diversa. E, por isso, eu entendo também presente a inconstitucionalidade sob o ângulo material. Isso porque, dado o caráter, justifico no voto, o caráter impositivo da locução veiculada no parágrafo 4º do artigo 236, da Lei Complementar 988 de 2006, que eu fiz a leitura há pouco, mas eu reforço, da totalidade das receitas que compõem o fundo de que trata o caput desse artigo, 40% serão destinados à prestação de assistência judiciária. Eu, repito, diante desse caráter impositivo, não diviso margem interpretativa, mesmo à luz do parágrafo 5º, para assentar a existência de mera faculdade na destinação de recursos à prestação de assistência judiciária suplementar. A mens legis não raro difere da mens legislatoris. Na espécie, ainda que no contexto da elaboração das normas, o ponto de partida tenha sido o de meramente facultar a celebração de convênios para a prestação de assistência judiciária suplementar, identificando os recursos necessários para fazer frente ao exercício dessa faculdade, o texto legal resultante do processo legislativo, pela sua linguagem impositiva, afasta, tal como ressaltou o ministro Luiz Roberto, interpretação segundo a qual não estaria configurada vinculação orçamentária. Considero, assim, que, em detrimento da autonomia orçamentária e administrativa asseguradas defensorias públicas estaduais, no artigo 134, parágrafo 2º da Constituição, os dispositivos legais impugnados vinculam significativa parcela dos recursos orçamentários sob a gestão da Defensoria Pública do Estado de São Paulo à prestação de assistência judiciária suplementar por meio da celebração de convênio com advogados privados. Recordo que, ao julgamento da ADI 4163, esta Casa assentou a inconstitucionalidade de normas que impunham à Defensoria Pública do Estado de São Paulo a celebração de convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil para a prestação de serviço jurídico integral e gratuito aos necessitados. Eu aqui transcrevo, me eximo da leitura, a ementa deste acórdão, processo sob a relatoria do ministro César Peluso, publicação em março de 2013. De maneira correlata, senhor presidente, eu reputo inviável que as normas estaduais questionadas nesta ação imponham a alocação de significativo montante dos recursos orçamentários colocados sob a gestão da Defensoria Pública de São Paulo para a prestação de assistência judiciária suplementar. Tal medida, a meu juízo, importa em ultraje às autonomias administrativa e orçamentária constitucionalmente outorgadas à Defensoria Pública.
Realço, ademais, que eventual declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais em análise não impedirá a Defensoria Pública de São Paulo de celebrar os convênios que reputar pertinentes para a prestação de assistência judiciária suplementar. Tais convênios poderão ser celebrados, acaso considerados necessários, e parece que efetivamente o são, à consecução do interesse público. Mas a Defensoria Pública Paulista caberá exercer juízo de conveniência e oportunidade quanto à celebração e ao montante desses recursos orçamentários sob a sua gestão, que deverão ser destinados a essa finalidade. Acaso opte pela celebração de convênios de prestação de serviços de assistência suplementar, obviamente, caberá à Defensoria Pública do Estado de São Paulo honrar, enquanto conveniente, com os compromissos assumidos, inclusive com a alocação dos recursos orçamentários necessários. O que, a meu juízo, não se sustenta sob a ótica constitucional, como muito bem destacou o eminente ministro Luiz Edson Fachin, como, aliás, sempre o faz, é a vinculação de significativa parcela dos recursos orçamentários geridos pela Defensoria Pública, imposta em diploma legal resultante de projeto de lei de iniciativa do chefe do Executivo Estadual Paulista. Com essas considerações breves, senhor presidente, e sempre aberta ao debate num tema tão delicado e complexo, e lembro que o ministro Gilmar Mendes também fez importantes considerações a respeito, e gostaria muito de ouvir esses votos, que, de repente, trarão alguma outra luz, enfim. Mas, com essas considerações, senhor presidente, com a vênia do eminente ministro Alexandre de Moraes, eu acompanho o eminente relator, ministro Luiz Edson Fachin, julgo procedente o pedido, declarando a inconstitucionalidade sobre os ângulos material e formal da Lei Complementar 1297 do Estado de São Paulo. É o voto, presidente. Obrigada. Presidente. Muito obrigado, ministra Rosa Weber, nossa vice-presidente, pelo voto que acaba de proferir. O ministro Alexandre de Moraes pede a palavra. Está com a palavra, ministro. Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, ministra Rosa, nossa vice-presidente, ministra Carmen, ministro Gilmar, ministro Lewandowski, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Fachin aqui presentes. Cumprimento também o ministro Toffoli e o ministro Nunes Marques, que nos acompanham por videoconferência, e o eminente Procurador-Geral da República, doutor Adas. Presidente, eu vou ser rápido, não quero que a insistência se torne em chatice, mas acho que é importante duas colocações para que fique bem claro. Independentemente do voto do eminente relator e a minha divergência, parece que todos concordamos, isso para mim é o mais importante, que se a Defensoria assinar o convênio, ela tem que pagar. Acho que ninguém discorda disso aqui. A ministra Rosa aqui reiterou, porque o que a Defensoria fazia é assinar o convênio, criar um monte de gratificações, destinar esse dinheiro do fundo para essas gratificações e não pagar os convênios. Eu fiz um levantamento da sessão passada para essa, e foi isso que gerou todo o problema. A partir de 2014, veja, 514 defensores de 719 passaram a receber uma gratificação, pasmem, por terem atendido o público. Isso é função institucional da Defensoria Pública. E o Conselho Superior da Defensoria deliberou que receberiam mais R$ 1.843,12 acrescidos ao seu subsídio por atender o público. 514 de 719. 243 receberam gratificação, o mesmo valor, R$ 1.843, por terem visitado o presídio. Eu tive a oportunidade várias vezes de conversar com a ministra Carmen Lúcia, que talvez os presídios tivessem uma outra realidade se juízes, promotores e defensores cumprissem a sua missão institucional de visita a presídios. É missão institucional. Ganhavam também
1.843. 358 por terem atuado numa curadoria especial, que também é função. 181 também recebiam no seu subsídio mensal, esse acréscimo de 1.843, por entrarem com revisão criminal. Ora, se precisa receber acréscimo para entrar com revisão, curadoria especial, visitar presídio e atender o público, vai sobrar o quê? Fora o que já disse na sessão passada, que havia gratificação por fazer audiência a 10 quilômetros do marco da Sé, ou sustentações orais no Supremo Tribunal Federal. Isso foi solucionado, mas essa é a gênese do problema. A partir disso, veio a lei. E aqui, a segunda consideração que me parece importante. A primeira é essa: dentro da sua autonomia administrativa, que nós todos defendemos, que o Supremo Tribunal Federal reiteradamente vem consagrando e reafirmando, na verdade, a consagração constitucional, se não quiser assinar convênio, não assina. Se quiser assinar, paga. Não pode destinar o dinheiro para uma outra destinação, o que eu até em tintas fortes disse que seria um estelionato na sessão passada. Mas a segunda colocação importante, peço vênia aqui as posições em contrário, mas realmente para o debate isso é muito importante. Nós não podemos interpretar o parágrafo 4º em dissonância ao parágrafo 5º, porque não é essa a realidade. A lei é de 2017. Desde 2017, nunca os 40% foram gastos, mostrando que não é uma vinculação orçamentária. O que se diz é, se os convênios assinados representarem 80%, pelo menos 40% tem que pagar. Se representar 1%, paga 1%. Não há essa vinculação orçamentária. A Defensoria Pública é obrigada todo ano a gastar 40% do fundo com os convênios. Não, ela tem que gastar 40% se os débitos forem 40% ou mais. E até agora, em nenhum ano, desde a lei, foi isso. Em 2017, os valores pagos foram de 228 milhões e uns quebrados, representou 35%. Em 2018, 230 milhões e uns quebrados, 34%. E nesses primeiros anos foi o equacionamento, inclusive, da dívida anterior. 2019, 242 milhões e uns quebrados, 33%. O ano passado, 178 milhões, 25%. Não há a vinculação, tanto não há que em nenhum ano houve o gasto. Nesses primeiros anos, o gasto foi maior, exatamente porque havia o rescaldo do débito que gerou, esse pacto que gerou a lei. 2020, 25%. Esses dados estão no portal de transparência da própria Defensoria Pública estadual. Então, me parece importante, independentemente da procedência ou improcedência, que fique muito claro a Defensoria Pública, não só do Estado de São Paulo, toda a Defensoria Pública, mas o Estado de São Paulo mais ou menos aqui, meio a meio, com, obviamente, muito menos defensores, atendem um número quase idêntico aos convênios, mas o atendimento aos convênios, pelo convênio, é muito grande. Que fique muito claro a Defensoria Pública que, dentro da sua autonomia administrativa, orçamentária, financeira, se assinou o convênio, tem que pagar. E isso já foi equacionado pela Defensoria a partir de 2017. E acho importante ter, a partir dos dados da realidade, repito, a lei de 2017, 18, 19 e 20, jamais chegou aos 40%, porque não houve necessidade e a própria Defensoria foi equacionando o número de convênios até chegar ao ano passado, em 2020, a 25%, que não há essa vinculação. Há o teto. Isso é uma previsão de teto.
Se a Defensoria entender que não há necessidade de chegar a esse teto, o restante é gasto com as demais rubricas do fundo, tanto que, em 2020, 15% pode ser destinado a outros pagamentos. Obrigado, presidente. Muito obrigado, que eu não tinha ouvido Presidente, essas explicações de Vossa Excelência, mas passo a palavra agora à Sua Excelência, ministra Carmen queria Lúcia. apenas, cumprimentando Vossa Excelência, os senhores ministros, senhor ministro relator, ministra Rosa Weber, senhor procurador-geral, senhores advogados, apenas se o ministro Alexandre ainda pudesse esclarecer um ponto, porque o que está sendo dito aqui, já vou dizer que me ponho de acordo com as vênias do ministro Alexandre, e considerando que todos os dados trazidos de maneira tão importante, num assunto tão delicado, não tenho dúvidas da correção, mas que o raciocínio, me parece, pelo menos para a confecção do meu voto, foi no sentido de que, se é um teto, ao estabelecer teto, haveria essa intromissão. Talvez aqui, e é só nesse ponto a divergência com os votos apresentados, porque todo mundo está de acordo, pelo menos os que votaram até agora, que, se for feito o convênio, é preciso pagar, e se tiver que pagar, é exatamente nessa rubrica, ou a partir deste fundo. E consta, ministro, e Vossa Excelência, acho que, não sei se fez referência, mas o ministro Fachin tinha feito, que o fundo representaria, isto no dado que a autora da ação, a associação, apresenta, aspas, de 2007 a 2016, Vossa Excelência traz agora um dado objetivo. De 2017 até 2020, houve uma adequação ou uma conformação dos valores. De 2007 a 2016, o fundo representou, em média, ao longo desses anos, cerca de 90% do orçamento total da Defensoria. Por quê? O orçamento é, em parte, do Tesouro, em parte desse fundo, a Defensoria de São Paulo. E afirma, estou transcrevendo o que foi, ou lendo o que foi, que transcrevi no voto a partir do que foi posto. Consequência dessa lei, afirma a autora, é a verdadeira mutilação da autonomia funcional, administrativa, orçamentária e financeira da Defensoria Pública, que, a cada exercício financeiro, deve reservar cerca de 36% do seu orçamento total para assistência jurídica suplementar e, por isso, terá enorme dificuldade na ampliação do seu quadro de defensores públicos e servidores. Como visto, a lei acaba por determinar que parcela substancial da assistência jurídica integral seja realizada por advogados privados e não por defensores públicos, violando frontalmente, etc. Então, o que me parece de relevo aqui, ministro, com os dados que Vossa Excelência acaba de trazer e que dão essa conformação do que se tem, é que a lei veio estabelecer o teto. Na hora que ele faz isso, independente de o gasto ter chegado a este total ou não, houve uma determinação da forma do uso, pelo menos do teto, desses recursos. Então, no meu caso, pelo menos, e com todas as vênias, e com muito cuidado, porque entendi que o que Vossa Excelência apresenta, que esta lei, inclusive, veio para sanear uma situação que Vossa Excelência descreveu bem e que não saneou, tanto que continuou a ter os problemas que Vossa Excelência apresentou. Apenas para dizer isto, eu parti do texto, que desde o voto do ministro Fachin foi enfatizado, é peremptório serão, mas não significa que teriam que ser o total, mas o teto seria este. Então, talvez este seja o dado que nos leva, e no meu caso, a acompanhar também o ministro Fachin, e não ver como interpretar isto em acordo com o parágrafo 5º, como se pudesse desfazer o teto. Enfim, não sei se me fiz clara. Eu entendi, ministra Carmen, mas tanto se pode desfazer o teto que nunca houve, nunca se chegou ao teto. Nunca se chegou ao teto. Sim, mas ele também, se chegar e precisar de mais convênio, ele tem que, como Vossa Excelência diz, estamos todos de acordo, tem que pagar, e a lei vem, interfere e cuida do orçamento da entidade, do órgão autônomo. Vamos pensar uma outra hipótese. Quantos defensores tem em São Paulo? 700. 739. E certamente temos milhares de advogados. Mas uma questão aqui. Seria inconstitucional a lei, porque a lei estabelece, a lei do fundo estabelece, o fundo é para pagar o convênio, é para aquisição de veículos, é para verba, gratificações. Seria inconstitucional se dissesse que a prioridade
é o fundo? A prioridade é o pagamento dos convênios, assistência jurídica suplementar? Nós já falamos isso aqui quando resolvemos sobre a Defensoria Pública de São Paulo, que era um órgão da Procuradoria-Geral da República, do Estado. E nós dissemos, não pode, porque a prioridade não pode ser o convênio. Não, nós dissemos isso naquele julgamento. Mas era diferente. A questão é essa, assim, uma vez realizado o convênio, no exercício da autonomia administrativa, eu, Defensoria, eu posso legal e moralmente optar por não pagar o convênio que eu assinei e comprar veículos para defensores? Não, não pode. Não pode. Todos concordamos disso. Eu posso, legal e moralmente, não pagar o convênio que eu assinei no exercício da minha autonomia e pagar gratificações para aumentar os salários? Não posso. Então, nós concordamos que o prioritário não é nem assistência jurídica suplementar. O prioritário é a dívida que fez. O prioritário é que o serviço, que é um direito constitucional do carente, seja realizado. Que seja realizado. Isso se faz pela Defensoria Pública, que é uma instituição cuidada constitucionalmente. Isso. Quando ela não pode fazer isso, o advogado dativo, ou muito antes disso, o Sobral Pinto, que é o símbolo de tudo isso, precisa de comparecer. Sem defesa não pode ficar. Então, prioritário é isso. Eu até caminharia, e o que Vossa Excelência levantou me fez refletir muito sobre o voto que tinha inicialmente confeccionado, no sentido de que, quando não há cumprimento de um direito constitucional, que é prestação positiva do Estado, e para a qual foi criado um órgão, cuidado constitucionalmente, estabelecido normas, inclusive no Estado de São Paulo, e a partir do julgamento deste Supremo Tribunal fixado que tem de ser feito por instituição autônoma. E quando essa conformação toda administrativa é feita, eu tenho que garantir o que está no artigo 37, o princípio da eficiência, que seria a prestação de todos os necessitados, que nós sabemos que no Brasil não é número suficiente de defensores para. E o ministro Gilmar chegou a dizer, naquela ação direta de que foi relatora no caso de Diadema, que nós temos que perguntar se quem precisa vai ser assistido. Este é o ponto. A Constituição está sendo cumprida principalmente para o hipervulnerável, essa é a prioridade. Neste caso, o Estado de São Paulo institucionalizou a Defensoria Pública, fixou como seus recursos duas fontes, o Tesouro do Estado e este fundo. E quanto a este fundo, 40%, ela diz, e aqui o que me parece, até aqui para mim intransponível, mas sempre aberta a ouvir, serão destinados 40%. Se esses 40% são teto ou não, a verdade é que na hora que fixou, a autonomia financeira, de alguma forma, para mim, fica pelo menos maculada. Não, mas eu entendi a posição. Porque eu não tenho nenhuma dúvida sobre o que Vossa Excelência afirma, e a preocupação do ministro Gilmar. E se não fizer? Mas, na verdade, por isso que eu disse da prioridade, de pagar o que deve. Porque esse teto foi exatamente para evitar que aí todo o fundo fosse para assistência jurídica suplementar. E permitisse que a Defensoria assinasse, e aí gastasse todo o fundo. Não, no máximo é 40. Só que jamais gastou 40. Eu tenho a impressão. Desde 2017. Esses convênios eram assinados pelo Executivo, com a ordem dos advogados. Sim, mas depois, com a autonomia da Defensoria, se passou tudo para a Defensoria Pública. Quando o Supremo declarou inconstitucional, passou a ser necessário realmente essa fixação. Eu tenho a impressão, Vossa Excelência exerceu todas as funções em São Paulo, secretário de Segurança, secretário de Justiça, eu tenho a impressão que aqui o legislador também fez um prognóstico, considerando o quê? A necessidade, quer dizer, suposta, é claro que isso pode ir mudando ao longo do tempo, com a recomposição dos quadros, mas se fez uma prognose do que se precisava. É claro que todos nós sabemos que 700 defensores são insuficientes para a demanda de São Paulo. É evidente. Então, isso não precisamos... se considerarmos só o número de presos em São Paulo, isso já seria... Então, é evidente que precisa. O que o legislador fez foi fazer um tipo de reserva e fazer um tipo de indicativo, dizendo é necessário que se mantenha, quer dizer, enquanto não houver
E, claro, aqui há limitações, porque nós sabemos tem lei de responsabilidade fiscal, mesmo com a autonomia financeira. Então, o legislador fez esse tipo de indicação para contribuir, de alguma forma, para manter o serviço de assistência judiciária nessa linha suplementar. É disso que me parece que se cuida, fundamentalmente. Então, essa indicação do 40% tem que ser lida, eu acho que aí é o parágrafo 4º e o parágrafo 5º. Mas eu acho extremamente produtivo o debate, presidente, porque, de fato, isso é um duro aprendizado, não é? Nós valorizamos de maneira muito enfática a chamada autonomia financeira como se fosse um ovo de Colombo. E depois a gente descobre, não é, que se usa a autonomia financeira para outras distorções, como o ministro Alexandre mostrou. Não é, Então, a mim me parece que aqui é um elemento de indicação, porque se nós temos 700 defensores públicos, é evidente que se precisa dessa complementaridade. No fundo, aqui está se travando uma batalha institucional burocrática, porque o que a Defensoria está dizendo, eu não vou mais honrar esses compromissos com o fundo. E com isso vai acontecer o quê? Vai romper o Estado terá que trazer via orçamento, porque é disso que nós estamos falando. E, ministro Gilmar, é importante salientar aqui, em 4 décadas de fundo, nunca havia ocorrido problema. Esse problema passou desde 2014, em virtude dessa deliberação que criou uma série de verbas, e também isso já foi encerrado. E, obviamente, também, aqui é importante dizer que os 719, isso é uma nota do próprio defensor-geral à época, os 719 defensores, eles realizaram em 2014, que foi quando estourou o problema, para 2015, 2016, 1,5 milhão de atendimentos. E o convênio realizou, nesse mesmo ano, 1.400.000 atendimentos. Então, meio a meio. Haveria necessidade, no mínimo, de se dobrar o número de defensores, obviamente. Mas é importante nós termos em mente essas duas questões. Primeiro, que nunca tinha ocorrido esse problema. E, a partir de 2017, ficou equacionado, chegando até 2020, gastando 25% só do que, ao meu ver, é o teto de 40%. E o segundo ponto é exatamente que a realidade se impõe. Hoje é absolutamente impossível a defensoria sabe disso, não assinar os convênios, porque é mais ou menos meio a meio. E como a ministra Carmen Lúcia disse, a assistência judiciária é uma garantia constitucional. É importante, obviamente, a realização dos concursos, é importante que haja a plena efetivação e total da defensoria, mas nós temos que lembrar também que, para a realização de concursos, para a criação de cargos, a lei de responsabilidade fiscal exige uma série de requisitos que o fundo permite, com convênios, o serviço que, se não é o mesmo, mas é algum serviço realizado. O problema aqui é que nós estamos analisando sob a ótica constitucional. Então, essa é a questão. A Defensoria Pública foi consagrada como instituição permanente, ela tem autonomia financeira, e como é que a Defensoria Pública vai poder prover os cargos necessários, retirando-se do seu orçamento 40%? Essa é a questão que se coloca. Mas não se retira 40%, ministro. Essa matéria, de fato, pode ser aferida em outras... Mas esse é o problema. Como que ela pode? Então, teria a solução. Ela não assina mais nenhum convênio. Ela assume o ônus de não assinar o convênio. Aí ela não precisa gastar 1%. Só que, mesmo assim, ela vai ter que aprovar na Assembleia Legislativa a criação de cargos. Quando mandar o projeto, vai bater na lei de responsabilidade fiscal e não será possível a criação de mais 700 cargos. Aí volta para a Defensoria. A Defensoria vai dizer, então eu tenho que assinar os convênios. Se tenho que assinar, eu tenho que pagar os convênios. Então, a questão constitucional e fática aqui são as mesmas, porque a opção continua sendo da Defensoria Pública.
Se a Defensoria Pública radicalizar, ela diz, eu não assino mais convênio. E vou tentar os 700, mais 700 cargos. Isso. Vai esbarrar numa série de problemas legais, inclusive a lei de responsabilidade fiscal. O que a Defensoria está fazendo corretamente a partir de 2017? Vem equacionando, diminuindo a importância dos convênios, já chegou em 25%, e esses 15% vão sobrando para o orçamento. E, do outro lado, vem pleiteando mais orçamento dentro do bolo do Estado. É porque Presidente, a Defensoria... me permite. Pois não. É que eu e o ministro Alexandre fomos promotores. Nós acumulávamos comarcas. Agora, Vossa Excelência lembra que eu perguntei ao defensor público quantos defensores havia em São Paulo, porque os 700 só surgiram depois da decisão do Supremo, que tornou obrigatório que o Estado de São Paulo era muito resistente à criação da Defensoria Pública valente de um ato normativo com a OAB. Então, nós determinamos que fosse cumprida a Constituição Federal. Hoje são 772 defensores que trabalham em 66 unidades espalhadas em 43 cidades de São Paulo. É o ministro Barroso para dar a palavra ao Conselho. Presidente, eu acho que, embora haja muitos consensos, eu acho que há dois problemas aqui. Um de natureza jurídica, que claramente há uma interferência com a autonomia e há uma vinculação. Quando o parágrafo 4º vincula 40% a um determinado destino, há uma vinculação. Portanto, do ponto de vista constitucional, eu acho que nós temos dois problemas jurídicos que eu considero insuperáveis. Diz respeito à autonomia e vinculação de uma receita. E temos um problema material importante, que é a necessidade dos convênios e a obrigatoriedade de pagar os convênios, porque, evidentemente, ninguém legitima o calote. De modo que eu acho que o problema está na forma que se utilizou. Era preciso ter uma rubrica específica para convênios. E aí, sim, você não tem o problema de vinculação, nem tem o problema de violação da autonomia. De modo que, na minha visão, a proposta de orçamento enviada pela Defensoria Pública tinha que abrir uma rubrica para pagamento de convênios. Com isso, você resolve o problema da vinculação e preserva a autonomia. Eu acho que essa é a solução para esse problema é legislativa. Do ponto de vista jurídico-constitucional, eu acho que a gente não pode dizer porque o fim é legítimo, nós aceitamos a violação da autonomia e aceitamos a vinculação. Então, os problemas apontados pelo ministro Alexandre, eu acho que precisam ser equacionados, mas fora dessa ação. Porque nessa ação, com todo respeito, eu acho que nós teríamos que fazer alguma coisa juridicamente errada para produzir um resultado que, eventualmente, a gente possa achar ou não certo. Portanto, acho que a solução aqui seria o reconhecimento da inconstitucionalidade, com ou sem um apelo ao legislador para que faça isso de uma forma adequada, porque desta forma, acho que o Supremo não pode tolerar, porque quer se fazer um bem violando a Constituição. Isso a gente não pode concordar. Presidente, eu peço a palavra. Pois não. Presidente, a situação é complexa, como eu intuí na sessão passada. Eu penso, com devido respeito, que nós estamos laborando num equívoco. Não é que esta lei impugnada aqui está tirando 40% do orçamento da Defensoria Pública de São Paulo. Não é isto, não. O que acontece na espécie? Em 1984, uma lei de número 4.476, de 20 de dezembro, criou o Fundo de Assistência Judiciária. Nem se cogitava, porque nós estávamos ainda longe da Constituinte, né? Nós estávamos em 84, se criou esse fundo, por iniciativa do governador do Estado, para que as verbas, os recursos oriundos desse fundo fossem destinados à assistência judiciária. E isto perdurou durante muito tempo. Este fundo foi utilizado, como nós verificamos na sessão passada, pela Procuradoria do Estado durante muitos anos, com bastante êxito, e num determinado momento,
por várias alterações legislativas, a Defensoria Pública, posteriormente criada, primeiramente pela Constituição e depois pela lei específica, ela herdou este fundo. E este fundo tem uma destinação específica para assistência judiciária. É um fundo dentro de um orçamento muito amplo. Num determinado momento, e isto que está se discutindo aqui, por iniciativa do governador, se diz o seguinte: este fundo que a Defensoria Pública herdou e que se destina especificamente à assistência judiciária, dos recursos deste fundo, 40% tem que ser destinados à assistência judiciária. Até 40%. Até 40%. Até 40%. Portanto, não é que se está mexendo com o orçamento, não é que se está, de certa maneira, digamos assim, diminuindo a autonomia orçamentária, administrativa da Defensoria Pública, que nós todos defendemos, e há uma série de adis em que nós reafirmamos isso. O que se trata aqui é o seguinte: é um fundo herdado, criado pelo Executivo, nos termos da Constituição e da legislação orçamentária pertinente, que foi herdado pela Defensoria Pública e, num determinado momento, tendo em conta as carências que são notórias e que foram suscitadas por diversos colegas, dentre os quais agora o ministro Gilmar Mendes, entendeu-se que deste fundo, pelo menos 40%, ou até 40%, tinham que ser destinados. Então, é uma questão delicada, senhor presidente. Eu não sei até que ponto, sinceramente, se um fundo criado nos termos da Constituição e da legislação orçamentária, não é, com uma destinação específica, que passa a integrar o orçamento da Defensoria Pública sem perder as suas características originais, será que o Executivo não pode dizer, naquele fundo que ele criou em 84, com uma disposição específica, que pelo menos um determinado percentual dos recursos deve ser destinados a esta finalidade que foi, enfim, criada ou especificada lá atrás, em 1984? Então, me parece que a questão é um pouco mais sofisticada realmente. Ministro, e aí se verifica as distorções que foram levantadas pelo ministro Alexandre Moraes. Quer dizer, talvez esta lei que está sendo impugnada agora, já lhe dou a palavra, ministro, com muito prazer, talvez esta lei tenha surgido no horizonte jurídico, né, no ordenamento legal, exatamente em função desses desvios que o ministro Alexandre Moraes agora está trazendo à baila. Eu tenho uma curiosidade que talvez o defensor possa só esclarecer. Essa lei ela é posterior... A lei é de 2006. Não, mas o acréscimo foi de 2017. 2017. Esse acréscimo de 2017 foi depois do acordo do Supremo que determinou a instituição da Defensoria. Então, essa lei veio para, de alguma maneira, infirmar o resultado do Supremo. Não. Presidente, é exatamente isso. Essa lei veio para evitar que o que estava sendo feito em 2014 pela Defensoria. Essa lei não veio para atacar nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal. Diretamente, sim. Não, perdão, porque eu participei da elaboração da lei, não veio. Essa lei veio pelo seguinte: Mas se Vossa Excelência participou da elaboração da lei, eu me permito valer-me do teor do acordo na ADI 4163. Disse o ministro Peluso, perdão, ministro Alexandre, apenas para relembrar, não pode o Estado de São Paulo, sob o palio de convênios firmados para responder às situações temporárias, furtar-se ao dever jurídico constitucional de institucionalização plena e de respeito absoluto à autonomia da Defensoria Pública. Sim, e não está fazendo. Essa é a nossa divergência. Não está fazendo. O que ocorre é, em 40 anos nunca houve problema. De repente, deve ser dito, então, de forma direta, a Defensoria Pública começou a desviar os recursos para funções gratificadas inexistentes. Todas elas já ditas aqui. Tribunal de Contas rejeitou, inquérito civil por improbidade administrativa, até que a Defensoria o que fez? Revogou. E houve a lei para equacionar esses pagamentos.
Como disse o ministro Lewandowski, o fundo era pretérito. O fundo anterior. Pois é, mas o acréscimo veio depois que o Supremo determinou a instituição da Defensoria. Mas o que atrapalha isso, a instituição da Defensoria? A questão é simples. O que a Defensoria quer é não pagar. É isso. Quer não pagar para exigir o quê? Eu não posso presumir isso. Tá, mas eu presumo. Eu não posso presumir que uma instituição vai ser incorreta. Eu não estou dizendo que Vossa Excelência está presumindo. Eu estou presumindo. E Vossa Excelência respeite o que eu presumo. Não, eu respeito. Só que a gente presume a boa-fé, não a má-fé. Bem, nós temos um acórdão aqui do Tribunal de Contas demonstrando a má-fé. O que ocorre é o seguinte, o que se pretende é, se nós não vamos pagar os 25%, que foi o ano passado ou não foi? 40%, 25%. Por que nós não vamos pagar? Para tentar exigir que venha orçamento direto para isso. Só que não é possível, porque existe uma lei específica que diz que assistência judiciária só é paga pelo fundo. Então, ou vai ser... É por isso que eu digo, pouco importa, na verdade, pouco importa se declarar inconstitucional, desde que fique muito claro aqui, e acho que isso todos concordamos, que se assinar o convênio tem que pagar, isso está solucionado. Na verdade, pouco importa se é 10, 20, 30, 40, 50%. Se ficar muito claro que a Defensoria não pode usar sua autonomia administrativa para assinar o convênio e depois, ao invés de pagar, comprar veículos para defensores, aumentar função de gabinete, se ficar muito claro, isso realmente... Assim, pouco importa os 40%. Presidente, Vossa Excelência me permite mais uma rápida intervenção? Eu não consegui fazer a minha parte, ministro. Pois não, desculpe. Mas é simples. Eu acho que nós estamos caminhando para uma solução, sim, porque eu acho que todos nós aqui queremos o melhor. Vossa Excelência estava relatando o histórico do fundo. É que depois da criação do fundo aconteceram dois fatos novos. A autonomia, sim, é de 2014, portanto é um fato novo, sim, que interfere sobre a gestão do fundo. E segundo, a solução, com a devida vênia de quem pensa o contrário, é claramente inconstitucional, porque eles tentaram resolver o problema do pagamento dos convênios criando uma vinculação que a Constituição veda. Portanto, eu acho que a solução que a gente devia propor é dizer que nesta fórmula está errada porque a Constituição não permite e que se deve criar uma rubrica específica para pagamentos de convênio, e aí se evita o calote. Agora, eu não consigo ler onde está dito, da totalidade das receitas que compõem o fundo de que trata o artigo tal, 40% serão destinados a tal fim, que isso não signifique vinculação. Se você diz que 40% está vinculado a um fim, isso só pode ser vinculação. Mas então, veja... a gente tem que resolver o problema da forma correta. Acho que a gente pode fazer o diagnóstico de que isso é inconstitucional, de que os convênios têm que ser previstos orçamentariamente e têm que ser pagos, e aí se prevê a rubrica específica e não uma vinculação inconstitucional. Obrigado, ministro Ricardo. Presidente, mais uma brevíssima intervenção, por gentileza. Tem toda a palavra. Eu ainda continuo entendendo o seguinte, esse é um fundo criado pelo Poder Executivo. Originalmente, os recursos desse fundo vêm do quê? Da taxa judiciária, das custas devidas ao Estado, os emolumentos atribuídos aos servidores, aos eventuais do foro judicial e extrajudicial, etc. Eu quero crer que os recursos desse fundo permanecem os mesmos, tal como originariamente cogitados. Portanto, o Poder Executivo deve ter aberto mão destes recursos em benefício desse fundo específico, que agora ele está incorporado ao orçamento da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Examinando a Constituição, que nós todos conhecemos com bastante verticalidade, eu vejo o seguinte, o artigo 165, eu estou só problematizando, senhor presidente, eu quero dizer desde logo, estou absolutamente sensibilizado pela linha de solução apresentada pelo eminente ministro Fachin, relator, na defesa da autonomia da Defensoria Pública, mas eu quero apenas problematizar um pouco e dizer o seguinte, o artigo 165 da Constituição diz o seguinte, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o quê? Plano plurianual,
as diretrizes orçamentárias e 3, os orçamentos anuais. E aí, esta lei de iniciativa do Poder Executivo, segundo o parágrafo 5º do artigo 165, diz o seguinte: a lei orçamentária anual compreenderá um orçamento fiscal referente aos poderes da União, inclusive do Judiciário, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Então, a dúvida que me assola, senhor presidente, é o seguinte: será que um fundo criado em 1984, com uma verba que naturalmente seria destinado, enfim, ao orçamento comum, quer dizer, do Executivo, e que está incorporado, mas íntegro, intacto, com seus objetivos originários ao orçamento da Defensoria Pública, será que o Executivo perdeu qualquer tipo de ingerência, inclusive no tocante à iniciativa legislativa que ele tem para estabelecer o quanto de verba que vai ser destinada a cada um desses fundos que foram criados sob seus auspícios? Será que ele não poderia dizer, olha, este fundo que eu criei em 84, que agora se integrou ao orçamento da Defensoria Pública, eu quero que este fundo, nos termos da Constituição, do artigo 165 e parágrafos, realmente parte desta verba seja destinada especificamente nesse sentido. Então, essa é uma dúvida que eu tenho. Agora, ministro, se Vossa Excelência me permite... Porque, só para terminar o raciocínio, porque o Executivo abriu mão de verbas para constituir esse fundo, continua abrindo mão destas verbas. Agora, veja, Vossa Excelência expôs muito bem sobre a origem do fundo, mas veja como é que o governo defende a sua lei. O governo defende dizendo que o texto constitucional ele não afasta a possibilidade, quer dizer, que a insistir na existência desse órgão paralelo, ao dizer o texto não afasta a possibilidade de atuação suplementar da advocacia privada ao elencar a Defensoria Pública como função essencial à Justiça, de sorte que o diploma estadual não coloca qualquer óbice à expansão de seus quadros de estrutura, tampouco viola sua autonomia. Ou seja, o governo quer manter o sistema que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional. É isso que eu enxergo nessa resistência do governo do Estado. Mas respeitada... Não, mas permite. Uma pergunta. Mas eu não vi uma palavra aqui desses desvios. Não, uma pergunta. Por que Vossa Excelência diz que, com base nessa lei, o governo quer manter... Não, eu não estou dizendo eu. O governo, estou lendo as razões que foram expostas nos autos. Nessa linha, defende ainda o governo que o texto constitucional não afasta a possibilidade de atuação suplementar da advocacia privada ao elencar a Defensoria como função essencial à Justiça, de sorte que o diploma legal estadual não coloca qualquer óbice à expansão dos seus quadros de estrutura, tampouco viola sua autonomia. Como que a Defensoria Pública vai se expandir, tendo 40% de... Mas não é esse o problema, não é possível essa expansão por causa da lei de responsabilidade fiscal, porque está no teto, não é possível concurso. Esse é o problema. Agora... O fundo, como todos os fundos, e nós sabemos, na União também, os fundos permitem, a partir desse convênio, eles saem da questão do teto dos servidores para a lei de responsabilidade fiscal. Estando já no regime prudencial, não é possível a abertura de concurso. O que está fazendo a Defensoria e Justiça seja feita a partir das novas gestões? Está equacionando de maneira a cada vez diminuir mais o gasto do fundo. Começou com 33, mostrando que não é uma vinculação de 40, nunca houve, e já está em 25. Essa é a ideia, e diminuindo a partir do momento que não precisa. Esse momento vai demorar um pouco, até porque seria necessário pelo menos dobrar o número. Dobrando o número, porque é meio a meio, seria necessário dobrar o número de defensores. Mas isso vai diminuindo aos poucos.
Ministro, Presidente, Vossa Excelência, Eu prometo que não faço mais nenhuma parte. Vossa Excelência, me permite uma última intervenção, presidente? Não acumulava tanto comarcas. Não, o ministro Lewandowski... Não, pediu a ladies palavra first, por antes. favor. Obrigada. Não apenas para fazer uma observação, que é a látere. Não há, eu acho, facilmente, a possibilidade de nós termos uma defensoria pública com número de defensores suficientes para as carências que nós temos no Brasil. Nós já tivemos um Estado que criou uma lei de, aspas, geração espontânea de cargos de defensores, que foi declarado inconstitucional, claro, porque o número de cargos tem que ser fixado, o valor dos gastos e tudo mais. Mas geração espontânea de cargo de defensor seria ilimitada estes cargos e os quadros no Estado. Então, eu acho que aqui foi quando o Supremo Tribunal declarou inconstitucional a persistência daquele quadro de a Procuradoria ter um órgão interno, portanto, sem autonomia, como estava previsto na Constituição. E o Estado de São Paulo institucionalizou a Defensoria, cumpriu rigorosamente o que o Supremo estabeleceu e tem autonomia. A discussão que se põe é porque, como está nos autos desta ação direta 5644, os recursos são do Tesouro e deste fundo. E, quanto a este fundo, sobrevê essa regra de 2017, que eu não tenho dúvida que é, do ponto de vista administrativo, uma norma que veio para sanear uma situação e estabelecer o teto. Eu não consigo superar a inconstitucionalidade apenas com as vênias do entendimento, especificamente do ministro Alexandre, ponderações do ministro Gilmar e do ministro Lewandowski, pela circunstância de que, para mim, na hora que interfere uma norma no sentido de estabelecer como se gastará até tanto, para mim, compromete-se o princípio da autonomia. Apenas isso, e apenas para fazer face ao que o ministro disse. Não tem 700 e poucos, que fossem 1.000, que fossem 1.500. 772. Não há como fazer face a toda a demanda. 325. Presidente, uma última intervenção, por favor. Ministro, rapidíssima. Eu penso o seguinte, é um fundo criado, como nós vimos, em 84, pelo Poder Executivo do Estado de São Paulo. Ele não poderia simplesmente extinguir esse fundo, que foi de iniciativa dele, que hoje está íncito no orçamento da... se ele comprovasse que a Defensoria Não, ele não poderia, na lei orçamentária anual, esvaziar esse fundo e não canalizar nenhum recurso para esse fundo. Ora, quem pode o mais, pode o menos. Se ele pode extinguir ou pode não carregar nenhum recurso para esse fundo, ele não poderia estabelecer os limites dos recursos que devem ser dirigidos ou investidos em determinadas atividades? Eu acho que ele podia, à época em que a Defensoria Pública não estava consagrada. Agora ele não pode mais tirar? Essencial à Justiça. Será que não Eu acho que antes podia, hoje em dia... Agora integrou definitivamente. Essa é a questão que me parece. O raciocínio da ministra Carmen Lúcia. Nós estamos diante de uma questão constitucional, como acentuou o ministro Barroso. Nós tínhamos uma carência no Rio de Janeiro de Ministério Público, acumulava 3 comarcas. Então, no momento em que você destina uma verba à Defensoria Pública, que já está gastando menos, exatamente porque está fazendo a complementação dos cargos, da sua estrutura, porque, como eu disse aqui no dia da votação, isso tem que ser modulado, porque no dia seguinte não vão surgir 1.000 mesas, 1.000 defensores, então eles estão trabalhando para suprir o Estado dessa função essencial prevista na Constituição. Então, nós estamos diante de um problema constitucional. Agora, é uma boa sugestão que a Defensoria Pública, cumprindo esse objetivo que Vossa Excelência presume, que coloque lá uma rubrica de que tem que pagar os convênios. Mas é preciso também estabelecer até quando, tendo em vista essa autonomia. Não, mas quem assina o convênio é a Defensoria. Se ela não quiser mais assinar, ela corta. É que ela mesma sabe que é necessário. E com responsabilidade institucional, continua assinando os convênios. Mas veio aqui o Supremo para dizer que isso aqui é constitucional. Bom, mas eu acho que as ideias estão postas. Eu não quis podar nenhum debate, foi muito rico o debate, e se Vossa Excelência me permite, eu vou prosseguir colhendo os votos. Ministro Dias Toffoli, boa tarde. Eu não me referi a Vossa Excelência, eu não tinha visto que Vossa Excelência já estava no plenário. Como vota Vossa Excelência?
Boa tarde, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhoras e senhores advogados, especialmente aqueles que falaram da tribuna, senhoras e senhores servidores, imprensa, todos que nos acompanham, pedindo vênia a divergência, acompanho o relator. É como voto, presidente. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Ministra Carmen Lúcia, muito embora você já tenha exposto o seu ponto de vista, eu pergunto como vota Vossa Excelência. Pois não, presidente, eu vou pedir vênia mais uma vez ao eminente ministro Alexandre, ao ministro Lewandowski, que fez observações que são importantes, ao ministro Gilmar também, que de alguma forma fez observações que eu não estou acatando para os efeitos apenas do meu voto, mas, como disse, não consigo superar a questão constitucional e, portanto, estou com as vênias das compreensões contrárias, acompanhando, senhor presidente, o ministro relator, exatamente nos termos do seu voto pela inconstitucionalidade formal e material, julgando procedente. Muito obrigada. Ministro Ricardo Lewandowski, Vossa Excelência também já expôs, mas tem toda a palavra. Claro, não, obrigado. Acrescentar... Eu vou votar de forma muito curta. Eu acho que a situação é complexa. Eu reafirmo a autonomia administrativa orçamentária da Defensoria Pública, tal como nós temos estabelecido ao longo de várias ações diretas de inconstitucionalidade, mas neste caso concreto, com a devida vênia do relator, eu vou acompanhar a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, porque entendo que é um fundo criado pelo Executivo, poderia ser extinto pelo Executivo, ou pelo menos ter a sua verba diminuída substancialmente no momento da confecção da lei orçamentária anual, e, portanto, quem pode o mais pode o menos. Entendo, então, com a devida vênia, que tem razão o ministro Alexandre de Moraes ao abrir a divergência, considerando constitucional esta, digamos assim, ingerência não no orçamento da Defensoria Pública, mas na ingerência no fundo criado pelo Poder Executivo, pedindo as mais respeitosas vênias a todos aqueles que acompanharam o eminente ministro Edson Fachin. Vossa Excelência vota pela improcedência. Improcedente, portanto. Como vota nosso decano, ministro Gilmar Mendes? Presidente, eu vou pedir todas as vênias diante desse debate tão rico que nós tivemos, e exatamente por isso acho que foi extremamente proveitoso o debate sobre a questão da autonomia administrativa e financeira. Acho que nós temos precedentes sobre isso, para pedir vista dos autos e trazer mais elementos para esse debate. Eu acho que o pano de fundo que está em jogo, e isso nós acho que chegamos a um certo consenso, não tem a ver só com a Defensoria de São Paulo, mas com esse modelo de autonomia financeira. Como acaba de apontar o ministro Lewandowski, é possível que se encaminhe, a autonomia financeira se traduz nisso, né? Direito de encaminhar autonomamente a proposta financeira. Agora, o órgão legislativo, o Congresso, a Assembleia, poderá deliberar e dar outra destinação, inclusive, por exemplo, redestinando fundos e fazendo consideração. Por isso que eu gostaria de analisar, acho que foi oportuno esse debate, acho que está sendo oportuno, porque, de fato, nós vimos que aqui há uma série de problemas. Se, por acaso, a Defensoria Pública decidisse não mais fazer os convênios, obviamente que ela sobreoneraria todo esse quadro, como nós vimos, não é? 1.500.000 atendimentos, né? E outros ficariam, portanto, sem o devido provimento. De modo que eu peço todas as vênias para fazer esse pedido de vista e trazer esses elementos, tendo como pano de fundo essa questão, mas, de fato, acho que é importante esse debate sobre essa chamada autonomia financeira e como eu disse, a partir da minha apreensão do que se debateu, acho que o legislador aqui tentou trazer uma norma de caráter organizativo, por isso eu vou pedir vista. Pois não. Então, vou proclamar o resultado. Presidente, só uma consideração. Claro. Aqui a título ilustrativo, a maior defensoria pública do país é a Defensoria Pública de São Paulo, maior que a Defensoria Pública da União.
São Paulo tem 772 defensores, a União toda tem 644, a demonstrar que, com todas as limitações orçamentárias, o Estado de São Paulo cumpriu e vem cumprindo a determinação do Supremo Tribunal Federal. Bom, então, vou proclamar um resultado parcial. A Corte, após o voto dos ministros Edson Fachin, Nunes Marques, Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli e Carmen Lúcia, que julgavam procedente o pedido, e da divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, que julgava improcedente no que foi acompanhado pelo ministro Ricardo Lewandowski, pediu vista o ministro Gilmar Mendes e aguardará o ministro-presidente para votar. Eu agora vou chamar a julgamento várias ações diretas de constitucionalidade que dizem respeito a um problema extremamente expressivo para a vida nacional, que é o marco legal do saneamento. São várias ações, mas eu vou procurar fazer um relatório único e depois só comunico aos eminentes pares que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sustentações orais pelo tempo regimental. Então, eu vou ler o relatório e fazer sucinto para ver se eu já começo com alguma sustentação oral ainda nesse período. Então, trata-se de julgamento conjunto das ações diretas de inconstitucionalidade números 6492, 6536, 6583 e 6882. Tais demandas questionam a Lei Federal 14.026, de 15 de julho de 2020, sobre diversos enfoques. A ação direta de inconstitucionalidade 6492 do Distrito Federal. Ela foi proposta pelo Partido Democrático Brasileiro, PDT, em face dos artigos 3º, 5º, 7º, 11º, 13º e 15º da lei. E aí, pelas razões que eles vão sustentar na tribuna, eu não vou repisar aqui. Essa pelo PDT. Na ADI 6492, foi impugnada a alteração do esquema operacional de serviços públicos de saneamento básico em 3 pontos. Limites da competência normativa da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, a incompatibilidade entre os moldes da iniciativa federal e o objetivo republicano de redução das desigualdades regionais e ser observância obrigatória da concessão como instrumento de delegação em prejuízo à autonomia administrativa e financeira dos municípios brasileiros. A ação direta de constitucionalidade 6536 foi proposta pelo Partido Comunista Brasileiro, Partido Socialismo e Liberdade Pessoal e Partido dos Trabalhadores, em face da integralidade da lei, conforme aqui exporão da tribuna. Na ação direta de constitucionalidade 6583 do Distrito Federal, ela foi proposta pela Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, em face de diversos dispositivos que estão contidos nas declarações de constitucionalidade anteriormente propostas. Para o escopo dessa ADI 6583, as disposições da lei seriam constitucionais por quanto esvaziam a competência regulatória municipal, representam o abuso de posição dominante pela União e a coerção dos municípios e impõem um modelo único de concessão aos municípios, além de violarem o ato jurídico perfeito. A outra ação direta de constitucionalidade, 6882, ela foi proposta pela Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, em face da redação dada pela Lei 14.026 e da Lei 11.445,
de 2007, e o artigo 13º, parágrafo 8º da Lei 11.107. Na linha argumentativa da Associação Brasileira das Empresas Estaduais, essas alterações pontuais da lei do saneamento básico veiculariam ofensas aos artigos 21, inciso 20º, 30, incisos 1º e 5º e 241 da Constituição Federal. Em todas as ações foi cumprido o rito do artigo 12, manifestou-se em 15/9 o colendo o Senado Federal, que prestou as informações em relação à tramitação legislativa. Em 17/9/2020, a Presidência da República prestou informações rebatendo as alegações formuladas. Em 24/9/2020, a colenda da Câmara dos Deputados se manifestou no sentido de que essa lei foi processada dentro dos estritos trâmites constitucionais e regimentais e que obedecia a todos os parâmetros constitucionais. Em 1º/10/2020, a Advocacia Geral da União manifestou-se pela improcedência do pedido e, no mesmo sentido, a Procuradoria-Geral da República. Eu, em 14/10/2021, admiti, na condição de amici curiae, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Purificação, Distribuição de Águas e Tratamento de Esgoto, Niterói e Região, a Federação Nacional dos Engenheiros, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Urbana do Estado da Paraíba, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Serviços de Esgoto do Estado do Rio Grande do Sul, o Partido Novo, a Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos, a ABECOM, e o Partido Social Democracia, PSDB. Este é o relatório que eu entendo suficiente para que as partes possam promover as suas sustentações orais. Então, como anunciado, eu convido para falar pelo requerente Partido Democrático Trabalhista, PDT, Dr. Valber de Moura Agra, que está aqui presente, e disporá do tempo regimental de 15 minutos para a sua sustentação oral. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Fux, e saudando, gostaria de estender essa saudação a todos os ministros, componentes dessa egrégia corte, ao Procurador-Geral da República, aos caros colegas advogados. A questão hoje, como o ministro logo frisou, é uma questão bastante relevante. Desceria até que seria uma das questões mais republicanas, se é que eu posso mensurar o grau de republicanismo que essa corte irá decidir. Principalmente porque os seus efeitos serão efeitos duradouros e permissa concessa venha, suponhamos que seja benéfico caso haja a correção que aqui se faz. Engendrou-se uma nova engenharia constitucional. Uma nova engenharia constitucional, institucional, sem clamar, sem chamar a população para uma discussão que deveria ser uma discussão muito interessante. Não se quer aqui, dessa tribuna, falar de maniqueísmos entre privatização e estatização, apesar de que o exemplo lá fora vem que 35 países têm cuidado com maior regulamentação dessa área, que é uma área de saneamento estritamente essencial para a população. Nós estamos falando de uma nova regulamentação que traz um custo assaz de transação, que essa corte também deverá analisar. Estamos falando de uma normatização que não faz previsão dos impactos regulamentatórios, nem como isso será impungido à maioria das famílias brasileiras, principalmente as hipossuficientes. Está se falando de um modelo que privilegia empresas privadas sem que elas possam fazer sinergia
com empresas públicas. Veja, você veda-se, não se interessa aqui se é público ou privado. Deng Xiaoping disse, eu não me interesso pelo gato, eu quero que o gato coma o rato. Aqui nós estamos partindo de pressupostos bastante enviesados. E sem um período de transição. O que é mais grave? Sem um período de transição. E aí tem inconstitucionalidade flagrante do artigo 3º, 5º, 7º, 11 e o 13 da 1426. Primeiro, começa-se com a transferência do planejamento para a ANA, a Agência Nacional de Águas. Mas isso já existe. Existe, mas numa competência, num campo de incidência que é específico da União. Aqui não. Aqui se estiola um campo específico de incidência dos municípios. Primeiro ponto. Essa Corte já decidiu muitas vezes, reiteradas vezes, que o saneamento é um direito fundamental. E uma competência dos municípios. O artigo 30, inciso 1 e 2, necessita dialogar com o artigo 22 e com 23, mas sem matar, sem fazer uma derresilição dessas competências fenomenais. E essa lei cria o quê? Norma de referência nacional. Ou seja, a competência legislativa da União, dentro dos seus marcos, porque falar de competência não é algo estático, mas extremamente dinâmico, essa Corte já disse isso agora na questão da pandemia, mas eu faço o quê? Eu suprimo. Não há flexibilização, há uma supressão. Eu tiro a parte de saneamento que cabe aos municípios e faço essa supressão de forma muito direta e de uma acachapante, usando a linguagem desta Corte, de uma competência municipal. E aí, eu tenho o seguinte, e aí vem o mais grave, aí caminha-se ao mais grave. A lei acaba o contrato-programa. Hoje, 95% é feito através de contratos-programas entre as empresas estaduais de saneamento básico e os municípios. Empresas essas que investiram bilhões, e nós estamos falando não só de um direito fundamental, mas estamos falando de investimento de bilhões, onde a única propriedade material que se tem é a concessão. Porque todos os instrumentos, todos os materiais, toda a parte instrumental pertence aos municípios. De uma hora para outra, num evidente confisco, num dos maiores confiscos existentes na história republicana, vai fazer com que essas empresas públicas, repito, de um dia para a noite, percam todos os investimentos que foram feitos ao longo de décadas. Começou o saneamento a ser feito, gerido, direcionado pelo antigo BNB, lá na década de 60 a 70. O BNH, desculpem. E aí você vai ver o quê? A lei veda. Algo que é competência discricionária, competência na possibilidade de escolha, a lei veda a possibilidade de que esses municípios mantenham ou escolham, em vez de contratos de concessões de natureza, de taxonomia eminentemente privada, vedem que esses municípios possam ter contratos, programas. E o que é pior? Esses contratos, que são atos jurídicos perfeitos, muitos deles com vigência ainda de 10, 15 anos, eles serão, em um ato por norma infraconstitucional, eles serão imediatamente tolhidos. Não digo de forma pejorativa, mas há uma assinte enorme à relação contratual. E veja que contradição. Eu utilizo relação contratual como se fosse uma parêmia, e olha que nós estamos num período Bidenomics, no Brasil nós continuamos a esse mandinqueísmo torpe, e aí eu suprimo o que está escrito para defender o Pacta Sunt Servanda. É uma contradição interessante. E o que é pior ainda? Vedando a autonomia desses municípios. Imaginem o custo de transação. Imagine a má alocação de recursos públicos em uma única decisão dessa. E o que é pior? Isso daí foi consequência de um veto presidencial. O Congresso Nacional deliberou de forma altaneira, dizendo: os municípios têm autonomia de manter esses contratos até a finalização, dando um tempo específico de 30 anos.
um veto presidencial, tolhe uma medida salomônica que iria privilegiar, que iria garantir o interesse público. Veja, privilegiar interesse público. Veja que pleonasmo que nós precisamos usar em um mundo onde hoje os pontos, o caminho mais distante entre dois pontos, deixa de ser uma reta, infelizmente. E vem mais, e vem mais. Além de espezinhar algo que foi, inclusive, uma parêmia entre tanto a oposição quanto o governo, veda-se para aqueles estados, aquelas companhias estaduais que estão bem saneadas, que estão prestando um bom serviço público, impede-se recurso público. Está lá a lei, está lá bem claro, impede-se acesso. Impede-se como? Não de forma tão taxativa, mas impede-se com uma série de requisitos. Uma série de requisitos que lembra-se aquela discussão do spending power nos Estados Unidos, onde lá precisava ter o quê? Um interesse público. Onde lá precisaria ser o quê? Genérica e abstrata. Onde lá precisaria ser o quê? Onde lá deveria ter o princípio da legalidade. Aqui só sobra-se. O princípio da legalidade é deixado de lado. É algo extremamente grave, por quê? Porque é uma coerção. Uma coerção constitucional. Veja outra contradição. Uma coerção legal. Uma coerção legal. Onde é que a lei pode exigir essa coerção legal? Decifra-me ou te devoro. Nesses períodos turvos, não tem nem essa sutileza intelectual. Eu te devoro de qualquer jeito. Ou seja, você vai perder de qualquer jeito. E isso é a grande mácula da lei. Não se trata, mais uma vez, dito terceira vez, de maniqueísmo, de estatismos ou de privatizações. Isso tudo ainda o quê? Desfazendo uma série de decisões dessa própria corte egrégia. Essa corte egrégia, diversas vezes, já se posicionou em sentido contrário. Esta corte, diversas vezes, reafirmou o pacto federativo. E vou mais, para terminar, para poupar-lhes o tempo dessas palavras que os senhores todos já são sabiamente doutores. Não há estimativa de nenhuma receita. Obrigação do artigo 113 da ADCT. Não há. Não há também deferência ao 241. O 241 diz que é competência dos estados e dos municípios a questão da criação de consórcios e convênios. Eu outorgo a ANA. Ou seja, uma lei... Veja períodos turbulentos. Uma lei infraconstitucional, flagrantemente, seja olhado de um ponto de vista econômico, seja usado de um ponto de vista garantista, seja usado de um ponto de vista liberal, porque estiola recurso, não respeita o pacta sunt servanda. Ela permite que um artigo da Constituição, 241, que é reflexo da fluência, parametricidade de vários outros artigos, seja jogado fora. Ou seja, é uma lei que, se você for analítico, você vai notar uma série de assínteses, um pupurri de assínteses. Se você fizer uma análise econômica do direito, você vai encontrar estiolamentos de recursos públicos atrozes. Se você for um keuseniano empedernido, você vai ficar estupefato, porque diz que a portaria da ANA vale mais do que a normatização constitucional. Ou seja, é o ex nihilo. Esta norma representa um assinte, seja o aspecto jurídico que um operador jurídico possa abraçar. Com essas palavras, gostaria de agradecer a oitiva de todos e dizer que essa corte, que nesses períodos turvos tem se mantido como uma das últimas trincheiras da nossa democracia, possa assim continuar, fazendo, inclusive, que o capital possa ser melhor aplicado, defendendo o pacta sunt servanda. Muito obrigado, Excelência. Muito obrigado, doutor Valber de Moura Agra, que falou pelo Partido Democrático Trabalhista. Agora convido para assumir a tribuna também presencialmente o doutor Luiz Alberto Gurjão Sampaio de Cavalcante Rocha, requerente da DI 6536, que falará pelo Partido
Comunista do Brasil, Partido Socialismo e Liberdade, PSOL e Partido Socialista Brasileiro, PSB. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental de 15 minutos. Perfeito. Boa tarde, excelentíssimos ministros, excelentíssimo Procurador-Geral da República. Queria começar, ministro-presidente, congratulando-me a presença dessa corte no retorno das atividades presenciais, mas saudar essa corte, se me permitem a todos, na pessoa da senhora ministra Carmen Lúcia. E, ministra, a senhora me permite, por uma razão específica, que tem a ver com o que nós vamos trabalhar aqui esta tarde, tem a ver com a sua mineirice e com a saudosa lembrança do professor Raul Machado Horta, porque o que nós discutiremos aqui é federalismo. É também as lições que aprendi do meu conterrâneo paraense, professor Orlando Bittar, porque entende, os partidos aqui representam, que é o âmbito da deliberação sobre o tamanho da interferência do Estado, ministro-presidente, na intervenção econômica, esteve em discussão no Congresso Nacional. O que me traz aqui diante de Vossas Excelências é discutir a conformidade do tanto decidido com a constitucionalidade do Estado brasileiro, haja vista que a Corte trabalha com contramajoritariedade, e é preciso analisar que isto não é possível. O que eu trago à discussão é que a competência constitucional de distribuição de competências não pode abrir espaço para que lei inverta a estrutura normativa constitucional e define doravante qual é o âmbito de atuação do município como um membro, como um ente federativo, primo pobre desta federação. A Constituição de 88, ao agasalhar o modelo constitucional português, ela ensinou a nós brasileiros a respeitar a municipalidade como locus de ação cidadã e como locus de atividade mais próxima que o Estado pode ter ao cidadão. Nesse diapasão, chama a atenção em duas alterações fundamentais que a 14026 trouxe na legislação para alterar esse marco regulatório. Trazendo novas competências à ANA, agora Agência Nacional de Águas e Saneamento, que turvou, me parece, com respeito ao legislador, mas turvou o entendimento sobre a aplicação do Plano Nacional de Recursos Hídricos para o Plano Nacional de Saneamento Básico, que não são a mesma coisa, e, por causa disso, implementou competências novas aos servidores que integram aquela casa, violando ao meu conceito o princípio da legalidade do concurso público, que não tem servidores para tratar de saneamento. Também me refiro a como me referiu meu colega de tribuna anteriormente, as normas de referência nacional, na qual afirmo expressamente, não é o interesse dos partidos aqui representam diminuir o marco regulatório, ministro-presidente, do saneamento brasileiro, mas qualificá-lo. Mas normas de referência é um afronte à inteligência do entendimento, já que de referência elas não têm nada, já que elas passam a estabelecer um regrativo quase que obrigatório aos municípios brasileiros. E fazem isso porque integram uma dicção importante, já que todos os acessos aos recursos orçamentários da União, num Estado que trata de federalismo cooperativo, dependerão do segmento desta norma de referência. Isto, ao congênere desta egrégia Corte, a Suprema Corte norte-americana, já julgou as questões do spending power em julgamento de 1987, South Dakota versus Dole, repetido no julgamento importante do Obamacare, em que concluiu que o spending power não pode ser utilizado para reduzir ou induzir entes federativos a praticar ações que dependam diretamente desta condição. As condições de acesso ao recurso não podem restringir o exercício autônomo do seu interesse legislativo.
se forem olhar-se as normas de referência nacional, ela desce a miúde, determinando o conteúdo do contrato de concessão que será estabelecido com normas mínimas. E isso, o fazendo, viola também a competência legislativa da União de legislar privativamente sobre contratos e licitação, e se assim não considerarem Vossas Excelências, também viola a lei complementar que deveria tratar da distribuição de concorrentes de competências para todos os entes federativos. Nesse diapasão é que há inconstitucionalidades insuperáveis quanto às alterações realizadas na Agência Nacional de Águas. Mas aí nós chegamos ao marco fundamental, que é a 11.445, que estabelecia até então as diretrizes. E, ao estabelecer, ela traz uma série de inconstitucionalidades. A primeira constitucionalidade que me refiro é que ela trata o interesse local, já discutido nessa egrégia corte, em julgamentos pretéritos, e para estabelecer uma diminuição do interesse do município para que ele haja sobre forma de não poder definir efetivamente quando haja uma gestão compartilhada de mecanismos de definição. Foi num voto relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, a que se referia que o interesse local, que o conceito de interesse local não pode interferir na diminuição da autonomia dos municípios. E assim o faz a legislação. Assim o faz a legislação, garroteando a autonomia dos municípios. Mais uma vez, ela estabelece que as normas de regionalização sejam construídas através de blocos de referência, que são uma forma suplementar da União legislar. Suplementar que já se colocou, porque a legislação determinava um ano, este um ano se completou agora em julho de 2021. E vem a União determinar uma regionalização que não está esculpida na Constituição. Ministro Barroso, é possível, esta pergunta que no julgamento vai decidir, é possível que legislação determine nova forma de regionalização, já que as previsões constitucionais da região metropolitana, aglomeração urbana e micro-regiões e da RID são previsões constitucionais expressas na Constituição? É possível reescrever a Constituição a partir da lei? É possível fazer o bottom-up? Me parece que isto não é possível. Mas o quanto mais, e esse tem sido o cerne de todo o debate, tenho visto as defesas, com respeito a elas, que a AGU faz, que os ministérios de desenvolvimento regional, o Ministério da Economia fizeram, sobre a possibilidade de aumento da competitividade através do contrato de concessão. E aí, quero relembrar um julgamento realizado por outro congênere dessa egrégia corte, a Corte de Justiça da União Europeia, que diz que quando se trata de serviço público, não se está em questão a competitividade, está em questão a eficiência, a universalização com modicidade tarifária do que se quer recorrer. Mas ainda assim, argumentando tanto, houvesse a possibilidade, como havia até então, do contrato de concessão, realizar a prestação de serviço público de saneamento. Qual é o transtorno que nos faz discutir aqui, esta tarde? O transtorno é porque do contrato de programa permitido em outras tantas serviços públicos, o único serviço público que se torna um terço gênios é o saneamento básico, em que a legislação, ministra Rosa Weber, diz expressamente: ao saneamento público é vedado contrato de programa. Ora, pois, que tal autonomia essa municipal se não tem possibilidade de autogestão? É o município que tem que decidir o que é melhor para si. Nós falamos de uma heterogeneidade de entes federativos com mais de 5.000 diferenças no Brasil inteiro. É nesta condição que se deve colocar. Ora, se eu não posso fazer contrato de programa, a solução in-house não é mais permitida. Isso é o que os franceses chamam de privatisation forcée. É uma forma indutiva de pressionar o município do meu estado do Pará a necessariamente regionalizar,
porque ele não terá mais acesso a verbas da União. É necessariamente regionalizar, porque o contrato de programa que ligava a Companhia Estadual de Saneamento não será mais possível. É necessariamente garrotear a autonomia desse município para que ele seja levado de forma indutiva, inconstitucional, para a licitação. E para fazer a licitação do contrato de concessão, no qual ele não gerencia totalmente. E os exemplos têm se mostrado. Exemplos da Casal, já foi discutido nessa corte, no município de Maceió. Exemplo do município de Teresina. Exemplo do município do estado do Mato Grosso do Sul, em que o que se percebe é que a formação de gestão compartilhada é assumido a liderança do Estado. Mas esses órgãos intergovernamentais ou de entes federativos, intrafederativos, essa liderança do Estado diminui, solapa novamente a municipalidade. São as lições do professor José Afonso da Silva, que falava e recordava e expunha a necessidade de respeito aos municípios. É o professor Manuel Gonçalves determinando e expondo que o federalismo brasileiro, ao optar em 88 pelo municipalismo, não pode o fazê-lo um primo pobre, não pode o fazê-lo refém da força institucional do orçamento brasileiro da União e essa diversidade de norte a sul, leste a oeste, que nós temos no Estado brasileiro. Vejam um exemplo, artigo 8º-B. Apesar da gestão, em tese ser compartilhada, ministro-presidente, diz o artigo 8º-B, a responsabilidade administrativa, civil e penal são exclusivamente aplicadas aos titulares dos serviços públicos de saneamento. Ora, pois, então os benesses da forma de gestão, eles são controlados com força pelo governo do Estado, mas as responsabilidades administrativa, civil e penal são exclusivas ao titular da prestação de serviço público. Meu colega de bancada já falava, numa das primeiras lições que tive no direito, o pacta sunt servanda. É bem verdade, ministro Fachin, em suas lições de civil, que o pacta sunt servanda avança, mas ao interesse público, avança a função social do contrato, que não pode estar estabelecido que os contratos de programas hoje vigentes só terão a sua validade pós-factum determinada se eles se integrarem às condições econômico-financeiras definidas unilateralmente, unipessoalmente, pelo chefe do Poder Executivo por meio de decreto, sob pena delas caducarem. Essa forma de transição, ela não pode deixar de lado a importância da engenharia constitucional, que é o que preserva a democracia deste país e é o que deve buscar o respeito e que não pode ser deixado de lado. Na leitura final, e, ministro-presidente, este é o último argumento das muitas inconstitucionalidades que poderiam ser levadas aqui e, por certo, Vossa Excelência analisou-las à exaustão. Mas é o fato que, a bem lido o tema, a bem estruturado as condições administrativas com que se incorpora o novo marco legal, ministro Lewandowski, é possível, sabe o quê? A subdelegação total do contrato, tergiversando a norma de concessão específica do direito administrativo. Ao artigo 11A, modificado pela legislação, que permite essa estrutura de subdelegação total, porque estabelece um marco a 25%, mas no mesmo parágrafo 4º, determina a possibilidade da ultrapassagem deste marco, é necessário que se faça. Aqui, quanto menos e ad cautelam,
solicito, requeiro a esta Corte, ao mínimo, uma interpretação conforme, que não deixe a lacuna legislativa, se proposital ou não tenho bola de cristal para afirmá-la, mas se propositá-la ou não, deve ser interpretado conforme para estancar esta sangria. Assim me despeço e agradeço o tempo me dado para fazer a sustentação oral. Requeiro a procedência da ação com a declaração in totum de inconstitucionalidade do dispositivo legal. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Luiz Alberto Gurjão. Tendo em vista o horário regimental, suspendo a sessão pelo tempo de 30 minutos, quando então voltaremos para as sustentações orais remanescentes.